Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quinta-feira, dia 13 de junho, e o tema do estudo de hoje é A Besta da Terra. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Apocalipse 13, versículos 11 e 12. E aqui, o apóstolo João nos escreveu o seguinte: Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Como você tem acompanhado nos últimos dias, temos estudado o significado das 2 bestas que aparecem ali. Anteontem e ontem nos concentramos na primeira besta e entendemos ali, de acordo com toda a descrição profética, que ela se encaixa perfeitamente em Roma papal. Como lemos no início, a partir do verso 11, o Apocalipse apresenta uma segunda besta. E vale aqui recordar o que Daniel capítulo 7, verso 23 nos ensina. Ele diz claramente que em profecia, animal ou besta representa reino. Portanto, as 2 bestas do Apocalipse são 2 reinos que vão exercer um papel crucial nessa batalha final entre Cristo e Satanás, culminando com a volta de Cristo. Vimos que a primeira besta surge do mar. A segunda besta vem da terra, como lemos no início em Apocalipse 13, verso 11. O mar representa povos, multidões, nações e línguas, como explica claramente Apocalipse 17, verso 15. A terra, então, representa uma área escassamente povoada. A segunda besta surge perto do fim do primeiro período em que a primeira besta exerce autoridade, como está em Apocalipse 13, verso 5, ganhando destaque por volta de 1798, quando a primeira besta perde sua autoridade. O que aconteceu quando a França enviou o general Berthier para prender o Papa. E o único poder, ou reino, ou nação, que se encaixa na descrição do Apocalipse 13 a partir do verso 11, que é a segunda besta, são os Estados Unidos. Uma nação que surgiu com ideais de liberdade e fé em Deus, mas que com o tempo demonstrou em muitos momentos exercer autoritarismo, um poder excessivo. E é por isso que aqui a Bíblia fala, no verso 11 do capítulo 13 de Apocalipse, que no início pareceria um cordeiro, mas depois falaria como dragão. Portanto, os Estados Unidos se encaixam precisamente em toda essa descrição. O país declarou sua independência em 1776, depois de Cristo, e adotou a Constituição em 1798. E foi reconhecida como potência mundial no fim do século XIX. Perceba, tudo isso próximo do ano em que a primeira besta Roma perdeu sua autoridade com a investida francesa. Apocalipse 13, verso 11, repetindo o que lemos, diz o seguinte: Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Chifres, na profecia, simbolizam poder. O que explica claramente Apocalipse 13, verso 1 e verso 11, e Zacarias, capítulo 1, do verso 18 a 19. Ao contrário da primeira besta, que representa Roma papal, essa besta não tem coroas em seus chifres, sugerindo que não é uma monarquia. Os 2 chifres representam os 2 princípios governamentais primários que são a fonte do poder e do sucesso dos Estados Unidos: a liberdade política e religiosa. Como lemos no Apocalipse 13, versos 11 e 12 no início, essa nação gentil e semelhante a um cordeiro, no fim, fala como um dragão. O verso 12 até traz aqui um detalhe. Ele diz: ele exerce toda a autoridade da primeira besta. A profecia diz que esse reino cresce e se exalta, e abandona seus princípios de liberdade religiosa, fazendo ou impondo com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Está para chegar o tempo, e isso está muito perto, e já temos aí, claramente, todos os indícios em que os Estados Unidos serão os primeiros a exigir que todos na terra adorem a primeira besta,
reconhecendo a autoridade espiritual e secular do papado. De acordo com essa profecia, os Estados Unidos, representados pela segunda besta, formam uma imagem para a besta, no caso, a primeira besta, que é Roma. Ou seja, haverá, e já estamos vendo indício disso, uma união entre igreja e Estado, e exigirá que todos adorem essa imagem, ou adorem Roma religiosa. É interessante notar que na época em que foram identificados pela primeira vez como esse poder da besta, os Estados Unidos não estavam nem perto de ser o gigante militar e econômico que se tornaram e permanecem sendo no presente. Portanto, Apocalipse 13 fala que chegará um tempo, e já temos muitos indícios provando isso hoje, em que os Estados Unidos se unirão ao papado com todo o seu poder político, militar e econômico, exigirá ou dará forças para que Roma exerça sua autoridade. E acredite, o domingo, em oposição ao sábado, será uma grande ferramenta nessa batalha. Por isso é muito importante que você entenda essa profecia. Como eu repeti algumas vezes, nós já estamos tendo muitos indícios hoje. Se prepare. Seja leal ao que a Bíblia te ensina, pois o tempo se aproxima velozmente. E ao concluir o estudo de hoje, eu vou deixar com você o texto para a sua leitura bíblica, que é Amós capítulo 3. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, eu te digo de coração, estude a Bíblia e leve a sério o que a profecia está agora te avisando. Até amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.